Suspensão automotiva. Esse é de longe um dos temas que eu mais gosto de estudar. Quando entra para a parte de dinâmica veicular, então eu adoro. É muito interessante, né? Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? Uma abordagem geral da suspensão, falar do funcionamento, falar dos componentes, de como se chega aos parâmetros de alinhamento e o porquê deles, e os tipos de suspensão. Vai ser uma abordagem geral. Depois, os próximos vídeos sobre suspensão, eu vou estar detalhando cada componente, cada tipo de suspensão, inclusive suspensão ativa, certo? Mas hoje é só o geralzão para você já entender como é que funciona a suspensão do seu carro. Mas o que é suspensão? Quando um mecânico fala para você da suspensão do seu carro, o que ele está querendo dizer? Certo? Vamos pensar um pouquinho, né? A gente tem o carro, ele tem a carroceria junto com o chassi, estrutura monobloco, e eu tenho as rodas, certo? A carroceria está em cima das rodas, vulgarmente falando, certo? Algo conecta a carroceria às rodas, certo? E as rodas estão em contato com a pista. Então, tudo que tiver na pista de obstáculo, de irregularidade, as rodas vão passar por cima, certo? Isso nos leva a crer que as rodas vão vibrar, elas vão ser excitadas, certo? Para cima e para baixo. Então a suspensão ela é uma interface entre a pista e a carroceria. A suspensão está ali para ser o meio que vai fazer com que a roda lide melhor, tenha melhor forma de lidar com os obstáculos da pista, com as irregularidades do solo, certo? E aí a gente chega na função da suspensão. Isso mesmo, a função da suspensão. Eu falei de interface. Então eu tenho algo entre as rodas e a carroceria. A suspensão está atuando ali. As rodas estão vibrando, porque estão passando por cima das irregularidades da pista. Essas vibrações vão chegar à carroceria, vão chegar ao volante, o condutor vai sentir, os passageiros vão sentir. Então a suspensão está lá para garantir o conforto. Em outras palavras, a suspensão está ali para garantir o isolamento de vibração. Experimente andar num kart, esses karts indoor, ou em um kart de competição que hoje está mais acessível, né? Você vai ver que qualquer pelinho na pista é uma pancada na sua coluna. Na suspensão do automóvel não é diferente. Aliás, em qualquer máquina, a vibração pode acabar com a máquina. No automóvel é do mesmo jeito. Vibração é desconforto. Vibração provoca comportamentos inesperados. Então, a suspensão está ali para absorver essas vibrações. Ela possui componentes que amortecem, que controlam o movimento da roda para que ela não vibre em excesso, que absorvem a vibração excedente. Ela evita que grande parte daquela vibração chegue ao volante, chegue aos condutores. Mas a suspensão também tem uma segunda função, que é garantir a dirigibilidade do veículo em qualquer situação. E nesse momento ela chega em pontos antagônicos. Por quê? Isolamento de vibração ou conforto e dirigibilidade não andam juntas. São duas metas que não andam juntas. Por exemplo, você nunca vai ver um carro excelente em conforto, luxo. Ele pode ser o top de linha dos carros de luxo. Esse carro não vai ter um comportamento dinâmico tão bom. Ele pode ser bom, ele pode ser seguro, mas ele não vai ser notável pelo comportamento, sim pelo conforto, pela maciez ao rodar. Por outro lado, se eu tenho um carro que favorece a dirigibilidade, um carro de alto desempenho, um carro de pista, carro que você pode arregaçar mesmo, acelerar fundo, em geral esses carros não têm lá um conforto como fator que eles se destacam pela potência, pelo comportamento dinâmico. E muitas vezes são um inferno para andar na rua. Então não andam juntas essas metas. E aí, entrando numa aplicação popular, para carros populares, carros de grande volume de venda, o engenheiro que vai projetar a suspensão daquele carro, ele tem que entender o projeto, o escopo do projeto e a quem aquele projeto vai atender para projetar uma suspensão que não necessariamente seja um meio termo. Ele pode pender para o lado do conforto, ele pode pender para o lado da dirigibilidade, dependendo da filosofia da marca ou dos clientes que vão comprar aquele carro. Então,
você nunca vai ver um carro 100% excelente em vibração e 100% excelente em dirigibilidade. Isso não ocorre. A suspensão precisa lidar com essas duas coisas e precisa fazer bem, não necessariamente excelente, certo? Então precisa garantir que o condutor tenha um mínimo de vibração e ele precisa garantir também que o condutor tenha uma dirigibilidade boa, previsível. Geralmente, carros de grande volume são carros que, aliás, não carros de grande volume, todo carro de rua, ele tem a tendência a ser substersante, que é o que a gente diz, carros que saem de frente. Ou seja, ele tem que ser de dirigibilidade segura, previsível, porque aquele carro está sendo oferecido para pessoas que vão utilizar o carro como produto, não como algo de lazer, a maioria delas no caso. Então a suspensão, ela tem essas duas funções, certo? Por isso ela é tão difícil de ser projetada. Então, para alcançar essas funções, esses objetivos e metas, né? Uma boa dirigibilidade, bom isolamento, o que a suspensão precisa ter? É importante que ela tenha independência entre as rodas, certo? Geralmente carros em que você tem suspensões que não são independentes, tem um déficit nesses quesitos, né, na obtenção dessas metas. Menor massa não suspensa. A massa não suspensa é a massa dos componentes que estão em contato com a pista, certo? As rodas, como as rodas estão ligadas ao sistema de suspensão, então o sistema de suspensão também é massa não suspensa. Quanto mais leve os componentes da suspensão, menor ela trabalha, menor vai ser a força mínima necessária para fazer a suspensão se movimentar. Isso é muito importante no projeto do automóvel, certo? Isso aí está muito ligado à vibração e ruído, certo? A absorção disso, né? Então, menor massa não suspensa é muito importante. Além disso, eu tenho também o comportamento do veículo. Qual é o objetivo do projeto? Como é que esse carro, como é que a marca quer que esse carro se comporte? Então, o projeto da suspensão está muito ligado ao comportamento que é previsto para o veículo ter, né? E some a isso custos de produção, que também importa muito, né? Não adianta você ter uma suspensão muito boa, mas que é muito difícil de ser fabricada, né? E mais na frente a gente vai entender por que existem tipos de suspensão, né, que não são utilizados em carros populares, em carros de grande volume de produção, ou são utilizados pouco, né, só em alguns modelos top de linha, né? E some a isso também facilidade de manutenção. A manutenção da suspensão precisa ser fácil, ela não pode ser difícil, ela não pode ser demorada. Isso é custo, tanto para a fabricação como para manutenção por parte do proprietário, né? Então, seguindo adiante, vamos falar agora dos componentes. Certo, aqui estão listados os componentes da suspensão e eu dividi em 4 categorias, certo? O que são essas categorias? Bom, eu tenho os elementos elásticos primários, mola e barra anti-rolagem, também chamada de barra estabilizadora. Por que são elementos primários? Porque esses aqui definem o comportamento do veículo. Como esse veículo vai reagir em casos de transferência de carga, como frenagem, aceleração, curvas, certo? Como ele vai reagir passando por superfícies irregulares, caindo em buracos, né, em pequenos obstáculos, certo? Se ele vai ser mais duro, se ele vai ser mais suave, se ele prioriza o conforto, a dirigibilidade, o que vai determinar? Ó, é isso aqui. Isso aqui determina, não 100%, mas tem grande parcela nesses fatores, certo? Os elementos elásticos secundários, buchas e pivôs, certo? Por que são chamados de secundários? Eles aqui têm uma enorme influência da posição da roda na pista. E essa posição, que é o alinhamento, né, influencia na dirigibilidade, certo? Influencia também nas vibrações, certo? Então, agora eu tenho os componentes amortecedores, que são os próprios amortecedores. Também posso dizer que são componentes de controle. Por quê? Porque controlam as oscilações da mola, os movimentos da roda, certo? E, por fim, eu tenho os componentes estruturais. Como o próprio nome diz, é a estrutura do sistema de suspensão. Eu tenho braços de suspensão, manga de eixo, cubo de roda, certo? Qual a importância deles? No movimento da suspensão. Promovem o movimento, permitem o movimento vertical da roda, o esterçamento da roda, tanto no eixo traseiro como no dianteiro. É importante ressaltar isso. Existe eixo traseiro direcional,
e, claro, o giro da roda com o cubo de roda. Então tá, vamos detalhar esses componentes que eu acabei de apresentar. Vamos começar pelos elementos elásticos primários, as molas e a barra estabilizadora. Molas. O que são molas? Molas são componentes que acumulam energia, certo? Uma mola, como que ela acumula energia? Quando ela sai da posição de repouso dela. No caso da mola, seja em compressão ou em distensão, a mola acumula energia, certo? E essa energia ela precisa ser transferida de alguma forma, ela precisa ser liberada, né? Por isso que as molas precisam de um controle, porque senão elas iriam ficar oscilando, passando de compressão para expansão, certo? E aí a carroceria ia oscilar e o carro não ia ter controle dinâmico, certo? Então, basicamente, são dispositivos acumuladores de energia. Por que define o comportamento do carro? Porque o primeiro momento onde você tem uma excitação da roda, certo? A energia daquela excitação vai direto para a mola, certo? E aí a mola que capta aquela excitação, ela excita, né? E começa a se movimentar. E aí você precisa absorver aquilo ali. Então a mola ela não necessariamente absorve, ela acumula aquela energia, certo? Que foi excitada na roda, a vibração, qualquer coisa que a roda passou por cima, a mola acumula a energia daquela vibração, daquele impacto, certo? E já a barra estabilizadora também define o comportamento do veículo, não tanto quanto a mola, mas tem uma influência muito grande, porque ela cria uma certa dependência entre as rodas. Bom, eu tinha dito antes que é importante que o sistema de suspensão tenha rodas independentes. Sim, claro, mas tudo que é demais é veneno. E com relação à independência das rodas também, certo? Por que isso? Porque algumas vezes o posicionamento das rodas em algumas situações, se fossem completamente independentes, colocaria as rodas em uma posição desfavorável, né? De uma forma que a banda de rodagem não ia estar em pleno contato com a pista. Então a barra estabilizadora está ali conectando as duas rodas, certo? A uma barra, né? Conecta as duas rodas através de uma barra de torção, certo? Que quando uma roda se movimenta em relação à outra, ou seja, uma movimenta e a outra não, ou se movimenta de uma taxa diferente, a barra se torce e força a roda que não está se movimentando a manter a sua posição, certo? Garantindo que ela fique em contato com a pista e não admita uma posição desfavorável, certo? Você pode ter barras de torção tanto no eixo dianteiro como no eixo traseiro e o objetivo é sempre o mesmo, certo? E isso cria uma certa dependência entre as rodas, mas é um pequeno nível que é adequado, que é interessante dinamicamente para o veículo. Por isso, molas definem o comportamento do veículo e a barra de torção define o comportamento desse veículo em situações de curva, em situações de superfície inclinada, entende? De curvas inclinadas, ou então de passagens inclinadas, ou então em situações onde uma roda está numa posição diferente em relação à outra. Então define como o veículo vai se comportar nessas situações, como ele vai reagir às excitações da roda, né? Então por isso são chamados elementos primários. Elementos secundários, que são pivôs e buchas, garantem a posição, eles influenciam na posição da roda quando o veículo está se movimentando. E como que isso ocorre? Nos braços de suspensão e nas fixações da suspensão à carroceria ou ao subchassi, existem as buchas, certo? Eles estão justamente no ponto de articulação. Por quê? Para que aquela articulação não seja rígida, certo? E o fluxo de força que passa por ali, né, das vibrações, não vai encontrar uma articulação rígida e propagar a vibração. O que é que acontece? Encontra uma articulação elástica que absorve aquela parte daquela vibração. Mas ao mesmo tempo acontece o seguinte: por ser elástico, a roda varia de posição. Então, as buchas são projetadas de forma a ter um determinado nível de rigidez
que consiga absorver essas vibrações sem que a roda varie demasiadamente de posição. Algumas vezes o comportamento do veículo pode ser variado só pelo dimensionamento das buchas, que também são chamadas de coxinhas, né? É importante dizer isso. Só pelo dimensionamento dessas buchas, você consegue fabricar uma bucha que o formato da borracha ele é projetado especialmente para cargas axiais, cargas longitudinais, cargas verticais. Ou seja, você consegue ali controlar a vibração e o quanto a roda vai se deslocar ali na posição dela para que o carro continue com uma boa dirigibilidade, certo? Você pode criar ali uma bucha que consegue ceder em determinado ponto e criar um carro com comportamento substersante. Ou então você cria um carro com comportamento substersante até certo ponto. Isso é possível, só com variação de rigidez de bucha. No caso dos pivôs, a função é parecida. Só que o controle da posição da roda aí no caso não é necessariamente da roda. Geralmente o pivô ele articula a manga de eixo, que está conectada onde se conecta o cubo de roda, né? E no caso, como articula a manga de eixo, permite que a roda tenha um esterçamento. Então o pivô ele está ali para servir de junta esférica, né? Que permite o giro da roda. E além disso, nos deslocamentos do braço de suspensão, ele não cria uma articulação rígida, né? Para que a roda varie de posição e ali tenha uma liberdade para se movimentar, certo? Então essa é basicamente a opção do pivô, ele cria uma articulação para o esterçamento da manga de eixo, para a manga de eixo girar, né? É daí inclusive que sai a conhecida inclinação do pino mestre, porque antigamente era um pino, hoje você tem um pivô, né, que é uma junta esférica. Então às vezes você tem dois pivôs, dependendo do tipo de suspensão, e aí a linha que liga um pivô ao outro tem uma inclinação, e aí surge esse parâmetro de alinhamento, né? No caso, a importância do pivô é essa, é o giro da manga de eixo.